Há um tempo atrás, nós fizemos uma live informando que, a partir de 1º de abril, a gente teria mudanças nas taxas, não é isso? Então, assim, a gente pode até revisar, se vocês querem que a gente fale aí novamente para os novos valores, pode pedir aqui nos comentários para a gente repetir, se você quiser saber quais foram as mudanças aí no ajuste de status, principalmente, autorização de trabalho, autorização de viagem, e tivemos alteração também nos valores de Premium Process, não é isso? Exatamente. O de Premium Process é um pouquinho mais antigo, que mas está vigente desde de fevereiro, né? 26 de fevereiro entrou em vigência o Premium Process. Agora foi a questão dos dias úteis. Exato, que agora ele começa a ser contado em dias úteis. Não dá para simplificar, a taxa mudou num dia e a regra mudou no outro. Mas então tivemos, no frigir dos ovos, ficou tudo um pouco mais caro, ou seja... O ajuste ficou bem mais caro. E o serviço um pouco pior, né? Então, porque um pouco demorado. Premium Processing agora vira mais dias úteis, né? Então, para quem não sabe, antes eram dias corridos. Então, por exemplo, o EB1A sempre foi 15 dias corridos. Então, agora a gente está falando de 15 dias úteis, falamos de 3 semanas, então. E no EB2NW, os 45 dias que eram corridos passaram a ser 45 dias úteis. Isso dá mais ou menos quanto tempo? 45 dias úteis, agora vai dar... calma aí, 22, mês cada mês dá 22 dias. úteis, cada mês dá 22 úteis, 45 dá 2 meses. Praticamente 2 meses. Então, agora o Premium Process do EB2NW, 45 dias úteis. E tivemos uma alteração nos valores. Então, no Premium Process não foi tão expressivo, o valor que era 2.500, se não me engano, foi para 2.805. 800, Não é isso? O Premium Process. A taxa do ajuste já foi mais salgadinha, a alteração. Se o pessoal quiser, a gente pode falar aqui os valores exatos. Porém... Pelo menos, olha só, né? Vamos pensar no lado positivo, se é que existe, da imigração. Eles tinham proposto 1.540 para subir para 1.540. No final, eles subiram para 1.440. Nossa, então, foi $100 a menos do que... Só que antes era para 1.225 com tudo incluído, né, doutor Guilherme? Ou seja, autorização de trabalho e autorização de viagem. Se tivesse só ido de 1.225, essa mesma tarifa, com esse mesmo, com tudo que estava incluído, de 1.225 para 1.440, um aumento ok, tipo um reajuste, mas o problema é que a gente foi de 1.225 para 1.440, e agora, se eu quiser pedir autorização de trabalho e autorização de viagem, eu pago à parte. Isso para famílias com 4, 5 pessoas é uma paulada, não é isso? Com certeza, porque... principalmente autorização de viagem. Você pensa assim, $630, 630 dólares, né? A autorização de trabalho era $520, o que eles tinham proposto. Aí tiveram muitos comentários negativos com relação à autorização de trabalho. E aí agora, ao invés de ser $560, que é o que eles tinham proposto, eles mudaram para $520, eles mudaram para 260. Então, paga metade da autorização de trabalho. Na verdade, ela ficou 520, não é isso? Ficou, porém, se você tem um ajuste, fica 260. Fica metade do valor. Mas, por exemplo, pessoa que tem filhos pequenos, que quer poder viajar enquanto está esperando aí o seu green card chegar. Então, ela vai pedir autorização de viagem mesmo para um filho pequeno. E aí, diferentemente da tarifa de ajuste, que tem um valor diferenciado para menores de 14, o valor da autorização de viagem vai ser igual, não vai? O valor da autorização de viagem vai ser $630. Vai ser 630, ou seja, não vai ter diferença. Então, se você tem um filho de 3, um de 5 e um de 10 anos, você vai pagar $1.890 só nessa brincadeira aí de 3 autorizações de viagem para os filhos menores. Eu só vou fazer uma pausa aqui. Ale, deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui. Faça uma pequena pausa. Ramon, você colocou uma dúvida que pode ser a dor de muitos. Ele colocou aqui uma dúvida bem interessante, que é bem debatida, mas uma excelente dúvida que normalmente eu não falo tão abertamente dessa dúvida para não gerar pânico, mas muito, cara, Ramon, às vezes eu fico impressionado com o nível de dúvidas pontuais e certeiras. Ramon, segura um pouquinho, porque a gente vai falar do tema da live primeiro, correto ou não? Você já vai entrar na dúvida do Ramon? Não vou entrar, então, segura um pouquinho, hein, Ramon. E aí, gente, a pergunta é a seguinte, doutor Guilherme, então eu vou te fazer essa pergunta que não quer calar, que está na nossa thumb. Aplicante de EB2NW, o cara é elegível, o cara é graduado, o cara está ali com a sua proposta, ele nem pensa em asilo, ele não sonha com asilo, ele não é perseguido no Brasil, ele não é perseguido no país dele, ele não tem nenhum motivo para aplicar asilo.
por que na hora de dar entrada, no I-140 dele, ele vai pagar uma taxa chamada taxa de asilo. Primeiro, é isso mesmo? Ele vai pagar uma taxa de asilo? Isso. Mas ele não está aplicando asilo. Por que, então, agora, o aplicante de EB2NW paga taxa de asilo? Que taxa é essa, doutor Guilherme? Explica pra gente, por favor. Basicamente, a taxa é para custear o fato do processo de asilo ser de graça. O asilo das outras pessoas, então. Então, eu pago uma taxa de asilo que não é para o meu asilo. É para o asilo Qual que é a ideia? alheio. Qual que é a ideia da USCIS por trás dessa taxa? Explica essa ideia. Quem tem condições, banca o processo de asilo de quem não tem condições. Então, na prática, eles colocaram isso para que os empregadores pagassem uma taxa para ajudar a USCIS a manter o processo de asilo gratuito. Porque o processo de asilo é um processo humanitário, então essa taxa tem esse fim. E vários outros processos que antes tinham taxa, a USCIS também agora está isentando de taxa, né? Como vítima de tráfico, como, por exemplo, tráfico humano, né? Não tráfico de drogas, mas tráfico humano, VAWA, que antes tinham um valor de taxa, não tem. Que são os vistos todos de caráter humanitário. Exato. Até aí é bem bacana, ou seja, eu não vou te cobrar, já que você já está numa situação de fragilidade, sob algum ponto de vista, né? Porque, na verdade, o asilo, em suma, ele era para ser apenas nesses casos, né? Infelizmente, a gente sabe que está tendo um abuso aí, um uso indevido, vamos dizer assim, da questão do asilo, mas ele surgiu, nasceu não, né? Ele foi pensado para ser um visto de acolhimento humanitário ali para quem precisasse dessa acolhida. Então, como eu não vou cobrar por isso de você, mas alguém tem que custear a máquina. Então, a partir de agora, eles decidiram que quem vai custear isso... É quem tem, entre aspas, que é o empregador. Mas então, por que o aplicante de NW, se ele é uma pessoa física, ele vai pagar uma taxa de empregador? O aplicante do NW. Você quer a resposta minha opinião sincera? Não, eu quero entender por que se ele não é dono de uma empresa com trocentos funcionários, né? Assim, que eu entendo que a imigração está pensando em empregadores, empresas, vocês fazem muito dinheiro, logo vocês têm mais condição do que as pessoas físicas. Portanto, paguem a taxa de asilo. O raciocínio seria esse. Sim, esse é o raciocínio. Tanto que a taxa de asilo, pessoal, vamos falar aqui em valores, né? Para empregadores que têm mais de 25 funcionários, ela é uma taxa de $600. E para empregadores, os pequenos empregadores aí, que são até 25, uma taxa de $300. Exatamente. E para empresas sem fins lucrativos, non-profits, zero. Ah, é? Zero, não paga. Não paga. Non-profit então, não paga. Small... Você quer saber o que eu penso? O que eu penso é que a USCIS e a imigração como um todo esqueceu ou desconsiderou que existem aplicantes individuais no processo dos 140. E aí agora é que eles começaram a responder e colocar no FAQ deles, né, Frequently Asked Questions, agora que eles começaram a colocar no site, os individuais também pagam, tá, pessoal? Porque caso vocês tenham essa dúvida, a gente também teve essa dúvida agora que vocês perguntaram. Na publicação da regra lá em janeiro de 2024, eles não tinham falado nada sobre os individuais, não sobre as pessoas. Nem que não. Não, exato. Eles só falaram que os empregadores, eles usaram a palavra, inclusive, employers, né, que significa empregadores, pagariam uma taxa de asilo de $600 e caso o empregador tivesse menos de 25 ou menos, eles pagariam $300 ao invés de 600. Só que eles nunca deixaram claro o que iria acontecer com os individuais, com os aplicantes de EB1A, com os aplicantes de EB2NW, né? Aí, quando foi no início de março, eles colocaram no FAQ sobre os self-petitioners. Aí eles falaram, self-petitioners também pagam. Só que self-petitioner por self-petitioner, existe uma situação, principalmente no O1, em que a pessoa é self-petitioner na seguinte qualidade. Ela tem uma empresa e ela usa a empresa para se autopatrocinar. Então, ela ainda assim é um employer. Aí tudo bem, faz sentido, né? Então, eles não tinham falado dos individuais. Aí eles atualizaram de novo o FAQ deles para colocar a palavra individuals também. Então, os indivíduos também pagam a taxa de asilo. Então, eles lembraram estão confirmando, porque teve um momento que ficou um pouco ali nebuloso, ali, uma coisa meio cinzenta, será que vai cobrar, não vai cobrar quando fosse dia 1º de abril, mas então agora, os processos que estão saindo daqui do escritório, de I-140, essa semana, EB2 e EB1, então já precisa sair.
com a taxa do I-140, 715 dólares, e a taxa de asilo, 300 dólares, é isso? Isso. Então, para dar entrada no seu pleito agora, você precisa arcar aí com uma despesa de 1.015 dólares em taxas. Exato.